Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Hoje a gente vai falar de um termo às vezes controverso, mas que está cada vez mais em voga aí, que é o vinho natural. Bom, mas por que eu disse então que o termo vinho natural às vezes é controverso? Simplesmente porque não existe nenhuma definição legal ainda para vinho natural, como existe para vinho orgânico e vinho biodinâmico, né? O que existem são algumas associações tentando regulamentar isso, né? Mas o que a gente pode conversar aqui no canal são aquelas coisas que todo mundo pelo menos concorda, ou pelo menos a maioria dos produtores ao redor do mundo concordam com relação ao vinho natural. Inclusive lá na França, por exemplo, já tem uma associação de viticultores de vinho natural. E aí essa associação, ela se baseia na visão de um antigo negociante do Beaujolais, que já é falecido, chamado Jules Chavet, eu acho que é assim que se pronuncia. Qual que seria a visão dele para se fazer um vinho natural? É aquele vinho que é vinificado da forma mais natural possível e com menor interferência possível de qualquer agente químico ou humano, né? Nada de uso de herbicidas, né? Agrotóxicos, então um vinhedo completamente orgânico. A colheita, para a grande maioria dos produtores de vinho natural, eu desconheço um que não seja dessa forma, é feita manualmente. Você consegue eleger ali no vinhedo mesmo os melhores frutos, né? Do que a colheita mecanizada, que aí quando passa um trator acaba pegando engaço, acaba pegando uva verde, uva podre. No processo de vinificação, grande parte deles defende o que também? Não utilização de sulfitos, que é o anidrido sulfuroso, um conservante químico para o vinho, e não utilização de enxofre, né? Aí você fala, pô, Rodrigo, mas se você não coloca nenhum aditivo ali para conservar o vinho quimicamente, como que esse vinho vai ser conservado? De uma forma que a gente já conversou aqui no canal, que são os 3 conservantes naturais de qualquer vinho: álcool, acidez e tanino. Uma coisa bem legal também de ressaltar é sobre as leveduras naturais também agindo naquele vinho. O que seria isso? As leveduras são as responsáveis pelo processo de fermentação do mosto da uva, né? Que elas transformam o açúcar da uva em álcool. E aí, para o vinho natural, é importante que essas leveduras sejam naturais, ou seja, nativas de cada uma das regiões onde são feitos aqueles vinhos, né? Tem vários produtores também que defendem a não utilização da barrica, mas aí já são os mais fundamentalistas, né? Eles já acreditam que, poxa, vinho natural, em teoria, nem poderia passar por barrica para que só o fruto esteja ali em evidência, mas vários vinhos naturais, inclusive esse daqui que está comigo hoje, passa por barrica sim. Então isso não é um senso comum, né? É por isso que existem as controvérsias a respeito do termo vinho natural. Agora, do ponto de vista mercadológico aí, né? O que a gente tem para dizer do vinho natural? Com certeza, eles chegam um pouco mais caros que a média dos vinhos industrializados. E isso, do meu ponto de vista e de alguns outros profissionais do setor, seria um alto nível de perda, né, que o produtor pode ter, já que ele não usa herbicida nenhum no vinhedo, então pode chegar uma praga ali e dizimar boa parte do vinhedo dele. E outra é que o processo é completamente artesanal. Quanto mais artesanal é um processo de colheita e vinificação, menos você consegue colocar isso em larga escala, né? Inclusive esse vinho aqui, a produção total dele por ano, para você ter uma ideia, é de 1.200 garrafas só. Enquanto outros vinhos industrializados aí que você pode encontrar no mercado, você pode encontrar na casa dos milhões de garrafas aí facilmente, né? Até uma coisa diferente aqui desse vinho, que ele não tem cápsula normal, né? Aquela plastificada, é uma cápsula de cera. Isso também foi uma escolha do produtor. Esse vinho aqui, ele é um pouquinho mais difícil de abrir por causa dessa cera. E aí esse jeito maluco aqui que eu abri ele foi inclusive indicação do próprio enólogo dessa vinícola, que é o Renan Cancino. Eu tive o prazer de receber esse cara aqui na Vinhos de Bicicleta. E aí ele falou, ó, a cera do meu vinho, pelo menos, eu recomendo que você só rosqueie, tire e depois faça a limpeza, não corte ela antes. Esse vinho aqui é feito com uma uva que a gente já falou aqui no canal, que é a uva País, a primeira uva vitis vinífera a ser plantada no Chile e um dos primeiros terroirs onde se plantou essa uva lá foi justamente o interior do Vale do Maule,
E é de onde vem esse carinha aqui. O que a gente pode esperar da País é que é um vinho extremamente gastronômico, né? Porque a País ela é uma uva que geralmente faz vinhos de médio corpo com acidez elevada. Então, para gastronomia, excelente. Ele é um 2014. Muita gente me pergunta, né? Ah, já que é um vinho natural, ele dura menos? Não, na verdade esses conservantes naturais do vinho, que é o álcool, a acidez e o tanino, eles podem gerar um vinho de guarda também, né? O aroma desse vinho aqui é fantástico, é um vinho que, com relação à complexidade de nariz, ele é fenomenal. A gente fala aqui basicamente de fruta vermelha e negra, ela não em estágio de geleia, nem muito passada não, ela ainda está bem viva, assim, bem fresca. O paladar ele está perfeito, perfeito. Aqui um belo exemplo de vinho natural, 2014, vinho de 3 anos, tanino redondo, acidez equilibrada, só que bem presente também, a língua salivando bastante. Com relação à harmonização dele, seria a coisa mais fácil do mundo, come com o que você quiser. Você pode até pensar em frutos do mar, só que com um molho mais carregado, para aguentar um vinho tinto. Se for para carne, tenta evitar as muito intensas. Pega uma carne de média intensidade, lombo suíno, por exemplo. E aí, para fechar aí as harmonizações, eu também indicaria a brusqueta pomodoro, com tomates bem fresquinhos. Então é isso aí. Quem me ajudou a falar sobre os vinhos naturais, que cada vez mais você vai ouvir falar sobre eles, foi o Ruazo del Sauzal, do meu amigo enólogo Renan Cancino. Tá aqui, ó. Bom, espero que você tenha gostado aí do que a gente conversou sobre os vinhos naturais. Podem sugerir pauta aí, né, nos comentários, que a gente gosta disso. Então, o que vocês estão querendo saber aí, descobrir de novidades sobre os vinhos. E enquanto isso, eu e a produção vamos ficar aqui degustando um vinho natural. Até a próxima.